Boa noite. Quase que hoje não ia ter programa. É um problema aqui na internet. São os ossos do ofício, são as tecnologias. E eu preciso criar mais alguns mecanismos, porque quando acontece isso tem que ter alguma outra maneira de divulgar isso. Não é fácil, não. Já fiquei quase preocupado aqui com o negócio do programa. Falei, puxa vida. E como é que eu vou me explicar? Sem internet eu não posso nem me comunicar, dizer o que está acontecendo. Muito bem. Então vamos falar hoje sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Um dia a minha irmã falou para mim que, como ele era italiano, ele tem que ser católico. Claro, eu fui católico, minha mãe falou que eu tenho que ser católico, fui daí, até um certo ponto. Depois, quando eu vi que não tinha que ser nada, tinha que ser espiritualista. Então, espiritualista não pode ser ligado a nada. A Igreja Católica Apostólica Romana é o primeiro partido internacional do mundo. Eles têm 2000 anos já de política. Eles são políticos, são pessoas inteligentes. O padre Antônio Vieira é o repercussor do espiritualismo implantado no Brasil. Porque dentro da Igreja Católica existiam grandes espíritos, alguns papas, outros padres. Foram pessoas fantásticas, que realmente se dedicaram a praticar a verdadeira caridade, não podemos negar isso. Hoje nós temos o nosso amigo o Papa Francisco, muito simpático, risonho, tal coisa, mas ele tem um pepino na mão. Já pensou? Você tem que assumir um negócio daquele, saber que não é bem aquilo que você queria mudar, às vezes não pode mudar, porque tem um sistema. Já pensou mudar aquele bispalhado? Por que não tem uma freira lá no meio para chegar a ser Papa, hein? As bispalhadas não deixam. Então veja o machismo como é que domina. Eu outro dia fiquei analisando, até dentro do racionalismo cristão, que é uma doutrina espiritualizadora, aonde eu fiquei lá 20 anos, também existe um machismo total. Só os homens que mandam. Presidentas tem algumas. Mas isso aconteceu depois que eu entrei lá, que fiquei 20 anos, que tentei mexer algumas coisas. E depois eles disseram, esse camarada aí está enxergando demais, não é possível, então não está no nosso sistema. Então eles sempre acham um jeito para falar, meu amigo, deixa, fique vocês com suas maneiras e eu vou cuidar da minha vida da maneira que eu acho que deve ser. Mas isso foi muito bom para mim ter saído do racionalismo cristão, porque eu fui estudar psicanálise. Como eles falavam muito mal de Freud, eu queria saber por que eles estão falando mal de Freud. Porque o Freud mexe com a coisa mais sagrada do ser humano, que é a parte sexual. Mais sagrado para fazer criança. Agora depois os caras fazem as medalhadas por aí, fazer o quê, né? Nós temos as ferramentas para ser usadas de maneira correta, cada um faz do jeito que quiser. Agora, como eu falo diretamente, claramente, especialmente se você tiver em consulta, aí que eu conto a história direitinho como é que é, né? Não tem que ter meia palavra, meia coisa. Na psicanálise a gente tem que falar direto, vai no assunto e vai, a pessoa tem que entender como é que funciona. Então, essa parte sexual é uma coisa que está sendo muito discutida na atualidade. Daqui a pouco nós vamos começar a ver cabra, cabrito, coelha, cachorro, urubu, crocodilo, conversar sobre a parte sexual, porque o ser humano é artista para mudar as coisas, né? Para criar mecanismos. A Igreja Católica, como um bando de espertalhões, montou um sistema por aí e está dominando o mundo. Em todo lugar que se chegava sempre junto lá um padre, né? Veja bem, é um sistema que ajudou muitas pessoas, está ajudando muitas pessoas, mas não é o sistema verdadeiro, porque ele você já entra na história da época da Inquisição para ver o que eles aprontaram. Eu estou desconfiado que em vidas passadas, no ano 1300, 1400, eu participei dessa situação. Porque eu estou combatendo isso com tanta veemência que eu estou consertando aquilo que eu eventualmente fiz naquelas vidas, 1400, 1430, que eu me lembro algumas passagens. Eu devo ter seguido algumas normas, algumas dogmas. Eu fui duro, incisivo naquela época. E hoje eu estou do outro lado, estou impondo de coisas diferentes, porque eu estou tentando consertar as merdas que eventualmente eu fiz. Então veja como é que são as coisas. As pessoas às vezes ficam, o que os outros vão pensar se eu falar? Olha, se eu estou aqui hoje tentando fazer alguma coisa diferente, eu estou tentando consertar talvez coisas que eu fiz errado. Estou tentando
tapar os meus buracos na estrada da vida que eu deixei. Eu, ao mesmo tempo, estou tendo a coragem de falar para vocês, explicar como é que é a vida espiritual, para a pessoa não ficar muito apegada ao que os outros pensam, o que os outros vão dizer, como é que eu vou fazer. Imagina, não posso beber uma cachaça porque o outro vai sair. E daí? Eu estou dizendo que você não fica bêbado. Então uma cachaça aqui, um chopp lá, uma coisa, tá tudo bem, daí. É a vida física. A nossa vida de prazer e desprazeres, né? Você se alimenta como um monte de coisa, daqui a pouco começa a ficar com dor de barriga, aí vem o desprazer. Aí você tem o prazer de fazer os filhos, depois os filhos crescem e dá um mundo de desprazer, você tem que lutar feito burro, feito burro. Então a vida é um mecanismo de prazeres e desprazeres. Precisamos mudar isso. Porque você pode ter uma vida prazerosa, mas não existe uma vida prazerosa de uma forma permanente. Eu, por exemplo, neste momento, quando me ligo à parte espiritual, são momentos prazerosos. São momentos indescritíveis. Então, o que eu estava falando hoje, que eu vi uma certa reportagem sobre a Igreja Católica, eu coloquei no Facebook, eu ia falar sobre isso, é que a Igreja Católica está acordando para não discriminar mais os homossexuais, lésbicos, essa coisa toda, porque são seres humanos. Então, eles podem estar no caminho errado, mas a Igreja Católica já está acordando, ela é mais viva do que os outros. Enquanto os evangélicos ficam combatendo, feito idiota por aí, a Igreja Católica já está pensando, não, vamos estudar, que é possível, para puxar a sardinha para o lado deles. Mas vocês não se enganam, meus amigos, porque isso é tudo xaropista, tá? É tudo para mostrar que eles são espíritos que estão tentando se espiritualizar, estão tentando consertar as coisas do passado. Eles não queimaram no vivo a Joana d'Arc? Não queimaram no vivo o Giordano Bruno? Não deixaram no Galileu Galilei fechado dentro de uma casa até ele desencarnar, porque ele não quis voltar atrás dizendo que a Terra girava? Ele, não gira. A Igreja Católica diz que não gira, é pronto. Ele dizia que não. Quando Galileu Galilei morreu, ele disse, na hora que ele estava indo embora, ele disse a palavra seguinte: eppure si muove. Ele quer dizer que apesar de tudo que a Igreja Católica tinha feito, o planeta Terra se movia, não era estático, não ficava estatizado dentro do universo. Então você sabe qual é a velocidade que nós estamos correndo neste momento? Mais ou menos 1.800 km por minuto de velocidade. Veja, parece que está tudo parado, né? Tudo no universo gira, já que tudo no universo é redondo, e tudo gira de uma forma matemática. Mas veja a grandeza, esses mecanismos extraordinários. Quando eu começo a imaginar na minha mente que eu sinto essa grandeza, essa velocidade extraordinária, esses mecanismos extraordinários, como é que isso tudo se engrena? E ao mesmo tempo você sabe que você faz parte disso. Olha que beleza, que grandeza que cada um de nós é. A maioria deles estão desligados dessa grandeza espiritual. Nós somos seres divinos. Nós podemos ser seres divinos o tempo todo. Porque cada ser humano é um Deus em miniatura no mundo terra. Mas tem momento que o ser humano deixa de ser divino para praticar crimes e outras coisas que estão aí pelo mundo. Então, mas não quer dizer que essa pessoa, como pensam os religiosos, que não, só está condenado eternamente para o inferno, para o céu, é tudo conversa para poder dormir. Seja quem for o criminoso, seja os crimes que estiver praticando, os mais bárbaros, ele vai ter um dia que retornar ao ponto de partida e consertar tudo esse abacaxi. Então ele retorna novamente a ser um ser divino, ter as divindades junto dele. E nós podemos ter essas divindades, nós que somos espiritualistas, que já estamos entrando em outra sintonia, nós podemos ter isso às 24 horas. Não quer dizer que você não pode tomar um vinho, não pode tomar um chopp, não pode namorar, conversa. Você pode fazer tudo que a humanidade faz, só que você não deixa de fazer porquice, né? Faz a coisa dentro de uma naturalidade, dentro de uma coisa prazerosa, se alimenta de uma forma adequada. Se puder evitar de comer carne, tudo bem. Se não puder, evite. Não vai nesses lugares onde tem tanto desperdício, em churrascaria, essa coisa toda. Às vezes eu vou em churrascaria, eu só como aquela parte de legumes, verduras, cereais, e deixo a outra parte para lá. Mas se eu vejo desperdícios, meus amigos, quando tanta coisa que falta por usar. Agora, de vez em quando você pega algumas pessoas radicais, os fanáticos, eles são o salvador da pátria, eles querem tudo certinho. Não existe esse negócio certinho. A pessoa faz certinho na hora que ele acha que deve fazer, na hora que ele chega à conclusão que está o caminho já. Porque o ser humano é o seguinte: o mundo terra dá tudo que a pessoa quiser para se chafurdar, para se emporcalhar
Tudo que é porquice. Tem que mexer com a mão na bosta mesmo, como se diz. E chega uma hora que a pessoa fala, que isso tudo me dá nojo. Não, eu não quero saber demais. Então você começa a mudar. Aí você entra na sintonia da divindade. Aí você pode ser que é divino. Mas isso é um trabalho rápido, se a pessoa quiser. É uma mudança radical. Você imagina que você gosta de futebol. Pode até continuar gostando. Mas naquela maneira fanática, não. Você gosta de toda hora naquela igreja lá ficar escutando o pastor com o raio do padre te falando. Chega uma hora e fala, não, mas você não serve para mim. Você tem que deixar de ir tudo aquele dia no boteco e tomar. Porque você tem que entrar numa outra sintonia. Então tem muita coisa que você tem que deixar de lado. Tem que deixar o jogo de lado. Quando Joana d'Arc assumiu o comando do exército francês, a primeira coisa que ela fez, cortou o jogo lá, o soldado talhado ficava só jogando. Aí cortou o jogo, falou que isso é coisa na moda dela que tinha naquela época, era coisa negativa, era coisa do demônio, porque ele tinha sandáliada com ela, que ela ouvia os espíritos superiores falando o que devia fazer. E depois a Joana d'Arc foi queimada viva. Depois a Igreja Católica veio com aquela conversa para boi dormir, que agora é Santa Joana d'Arc. A Igreja Católica criou uma sandáliada que não acaba mais. Na cidade de Assis, na Itália, uma época tinha mais santo criado pela Igreja Católica que pessoas que moravam na cidade. Cada pessoa que morava na cidade tinha 7 ou 8 santos só para ele. Veja a barbaridade. Então, eles pegam um mendigo, às vezes ficou 30, 40 anos na rua lá, esse cara é santo, porque ficou na mendigagem na rua, então ele ficou santo. Então tem tanta santidade por aí. Então não existe negócio de santo, essa coisa toda. O que existe são espíritos superiores e espíritos inferiores. Fora do corpo físico, nós podemos ser superior ou inferior. No corpo físico, nós podemos ser também superior ou inferior. Tanto faz. Dependendo do procedimento. A pessoa pode ser um santo ou pode ser um demônio. Simbolicamente falando, porque na realidade não tem demônio porcaria nenhuma. Demônios são as pessoas mortas, as pessoas que eram criminosas quando estavam vivas, eles que são os demônios. As pessoas videntes, vê aqueles bandos de idiota que se transformam em demônio, eles dizem, eu vi o demônio, tá lá, e vi o Katz que viu. Viu um espírito de um idiota aí, de um xarope que se transformou numa besteira qualquer, e o cara sai por aí contando aos 4 ventos, né? Como no caso também as besteiras, que o Cristo foi embora, levou o corpo embora. Para que ia levar o corpo? Vai pensar do que é um corpo fedorento desse aí, vai pensar daqui. O espírito foi embora sozinho, ele foi embora tranquilamente. Eu não sei se ele foi embora na cruz ou foi embora depois. A história conta outra coisa. Agora, por que eles vão ficar perdendo tempo em buscar a história? Deixa que eu já fiz isso. Ah, tá bom, você quer fazer? Então também. Lê aquele livro, Jesus Viveu na Índia. Aí você vai saber que Jesus viveu até os 83 anos. Ele vivia como um homem normal, teve filhos, etc, etc, tá? Isso é uma das histórias que se contam. Eu acredito mais nessa história que em outras, porque essa história foi escrita por um teólogo que pertencia à Igreja Católica, apenas se desvinculou da Igreja Católica e foi pesquisar os caminhos que o Cristo fez. Então o que ele disse? Que ele foi retirado da cruz com vida. E de lá o corpo sumiu. Aí arruma naquela xaropice lá que tirou a pedra, que não estava mais o corpo lá, aquela coisa e tal, porque ele estava vivo, então o cara levava para outro lugar, porque se os romanos veem que ele estava vivo, iam pegar e acabavam de cortar o pescoço dele de uma vez por todas. Essa é a história. Agora, para mim tanto faz. Se ele viveu, se não viveu, se não foi, se voltou. Agora, que a Igreja Católica não é a doutrina de Cristo, isso não é. Porque se fosse a doutrina de Cristo, eles chovalharam tudo que o Cristo falava, o que o Cristo realmente pregava. Então a Igreja Católica é mais uns espertalhões que se implantaram no mundo, e quem quiser saber mais, você pode estudar sobre ela, verificar o que eles fizeram e tal. Agora, nós tivemos era uma instituição bem criminosa, ela queimava as pessoas vivas, a pessoa não acreditava no que eles queriam, ia para a fogueira. Eu talvez fui algum deles que eu participei dessas porcalhadas, não sei não tenho minhas dúvidas, porque eu estou lutando contra isso de uma forma veemente. Então, pode ser que eu tenha participado, porque a minha situação de determinismo em situações não mudou nada de 600 anos atrás. Eu continuo com as minhas firmezas, mas como nessas andanças todas, talvez eu tenha participado desse sistema romano, nessa época, talvez eu tenha feito algumas besteiras. Eu hoje estou aqui. Não é me redimir, porque não sei se estou me redimindo, apenas eu estou divulgando o espiritualismo da maneira que eu entendo que seja.
Porque não adianta também ficar atrás de história daqui e de lá. A Igreja Católica vê aquela conversa com o padre, deixa de... porque ele se ligou à Igreja Católica, então ele não precisa mais. Ele se abstém de ter relacionamento com mulher. Conversa para depois dormir. Tem padres, papas que tiveram filhos, os filhos casaram, tem algum que deu até algumas engrengas. Tá, então teve muita coisa por aí. Então não é nada disso. O padre, ele é mais sensacionalista do que nós, como seres humanos normais, que estamos na luta livre, porque ele não trabalha, ele não faz nada. Só que ele treinou para mostrar que é um cara calmo, que só fala bonito, mas se depender de mim, meus amigos, ele não passa na minha rua, mas nem na minha rua, quando vai ele frequentar a minha casa, tá? Agora tem alguns que foram bons, tá? Não podemos negar. Dentro de todas as organizações, sempre existe alguém que tem dignidade. Isso não posso, como tanto falei do padre Antônio Vieira, que ele foi o repercussor do espiritualismo no Brasil e no mundo, ele que esteve aqui no Brasil. O espiritualismo foi implantado 200 anos depois que ele teve ido embora. É ele, através das comunicações mediúnicas, que assumiu o compromisso de ajudar a divulgar o espiritualismo que foi implantado no Brasil em 1910. 1910, tá? Mas tudo bem, são tudo histórias. Quem quiser ler as histórias depois vai ficar sabendo. Ainda nas histórias vai ficar sabendo. Mas eu aconselho as pessoas a fazer o seguinte. Às vezes nós não temos muito tempo para ir buscar muitas escolas, mas a gente tem que ter uma base. Então o ser humano tem que se perguntar: o que eu estou fazendo no mundo? Bom, eu reencarnei, eu tenho que reencarnar. Eu acredito ou não acredito na reencarnação? Por que eu tenho que acreditar na reencarnação? Com meus mecanismos que eu tenho que resgatar minhas faltas, etc. Então ele tem que encurtar o tempo, não ficar perdendo muito tempo. Fugir do casamento é uma besteira. Fugir de não ter filhos é uma besteira. Porque são coisas naturais que o ser humano assumiu antes de vir encarnar neste planeta. Eu não estou dizendo que essa pessoa tem que casar na igreja com véu, com grinado, tem que casar no cartório. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que duas pessoas, quando se unem, um homem ou uma mulher, é para ter a procriação. O que vai fazer um homem ou uma mulher o tempo todo ficando um para a cara do outro, dois idiotas lá? Chega uma hora que tem que ter o resultado daquilo que eles estão fazendo. Não, agora nós vamos casar, vamos ficar uns 10 anos viajando. A maioria, muito xarope falar isso, né? Não, mas agora não é época, tá? Então toma remédio. Quando chega aos 35, 36, 37 anos, para de tomar remédio, já está ferrada a barriga, aí não consegue engravidar. Se vai engravidar, vai acabar, às vezes pode ter até um filho com problemas físicos. Depois a criança nasce com algum defeito físico e fala: não, foi Deus que quis. Esse espírito veio para sofrer porque ele é assim, falta um abraço, falta uma perna, falta uma orelha. Conversa, meus amigos. Não vão por aí. Deus não determina nada que a pessoa tenha que ser aleijada ou não. Quem determina são as pessoas. E voltando ao fato do homofobia, que a Igreja Católica já está abrindo o leque, eles estão entendendo que esse pessoal são pessoas dinâmicas, são pessoas inteligentes e tal. Mas eles, sabe como é que é aquele cachorro que cai de mudança? Eles querem resolver o problema, mas não sabem como. Eu, por exemplo, no meu Facebook, pode entrar quem quiser, eu não quero nem saber se a pessoa é isso ou aquilo, não me interessa quem é. E eu estou fazendo o trabalho de espiritualização da humanidade. Como que eu vou espiritualizar uma pessoa omíscua, etc., promíscua, que está em outros locais, se eu não estiver no meu Facebook? Ela pode chegar no meu Facebook, pegar e se afastar. Ele se deletar e ir embora, porque começa a levar bordoado, começa a levar... Então, tudo bem, mas eu aceito. Seja quem for, desde que ele entrou, não vem com besteira lá em querer propagar porcaria, colocar fotografias imorais, a coisa toda, e eu recebo todo mundo de braços abertos. Todo mundo está aqui nesse programa, pode levar isso adiante, porque a pessoa fazendo a limpeza psíquica, fazendo aquilo que vai sendo orientado nesse programa, depois entrando na sintonia das radiações, todos aqueles espíritos que estão em volta, as pessoas mortas que estão em volta da pessoa, vão sendo retirados aos poucos. E a pessoa chega uma hora que a mente dele se abre e sabe lá. A pessoa muda. Eu já conheço pessoas, 30 anos atrás, eu conversei com pessoas que eram drogados, não queriam saber ter família. Também isso que está falando, tá? Isso também. Eles se reintegraram, casaram, têm filhos, continuam trabalhando. Um dia eu encontrei com eles, estava lá com uma menina e um menino, mas eu fiquei tão feliz naquela hora que, puxa vida, eu orientei essa pessoa, e vocês, olha como é que está. Então, essa é felicidade, meus amigos, você fazer mudanças verdadeiras. Não essas mudanças xarope, de você ensinar a pessoa a rezar, ficar pedindo a Deus toda hora e ficar implorando porque Deus vai te dar, que você tem que implorar, você tem que dar mais dinheiro na igreja, porque a igreja vai...
Tudo isso aí é besteira. Tudo isso é besteira, meus amigos. Entre numa outra sintonia. Façam a limpeza psíquica diariamente. Leiam bons livros. Mudem hábitos e costumes. Se livre de certas amizades que são peso para você, não deixa você ir para lugar nenhum. Às vezes você quer ir para um caminho certo, é aquele monte de amigo do lado te puxando para um lado e para o outro. Vai em frente, não olhe nem para o lado, mas vai em frente mesmo. Muda o telefone, muda de endereço se for o caso, mas seja você mesmo. Seja aquela centelha divina do qual você faz parte, eu faço parte, todos nós fazemos parte. Seja isso, meus amigos. Não me interessa o que você fez até agora. Você tem que consertar a sua vida. Por que vai deixar para outra vida futura? Por que você não começa uma vida para fazer um tapete bonito para na próxima vida você colocar o pé em cima de um tapete macio? Do que você deixar uma vida que na hora que você colocar o pé novamente nesse planeta está cheio de espinhos? Para que você criar sofrimento? A pessoa fala, não, mas não é eu que vou sofrer, é o espírito que vai sofrer, é outra vida, não é eu. Deixa de imbecilidade. A energia que está ligada a um corpo físico é sempre a mesma. Por que mudar futuramente? Talvez você não vai ter a oportunidade no futuro de ter uma orientação como vai ter agora, uma vez que você já está em sintonia comigo. Eu não tive ninguém me orientar assim, não. Eu não tive nenhuma orientação de pai e mãe. Eu cresci aos trancos e barrancos como vai a vida. Cresci no meio dos bichos, vim para o Brasil com 18 anos, tive que viajar para um lado e para o outro para ganhar algum dinheiro, para tocar a vida. Mas quando eu cheguei na parte espiritual, eu não parei um segundo de estudar, meus amigos. Primeiro eu terçaram com tudo, né? Depois, quando eu vi que a coisa era séria, falei, peraí, tem algo mais além dessa história. Então deixa eu ver como isso funciona. Aí eu comecei a frequentar tudo quando era religião, sendo espírita, sendo de macumba, ia onde fazer os despachos, como é que se fazia com os cabritos, com os negócios nos matos, tudo, aí todo esse despacho, essa coisa toda, que as pessoas fazem. Então eu fui em tudo, fui vendo, ainda bem. Olha, tem hora que eu fico pensando comigo mesmo, eu podia ter ficado obsedado e ficado louco, porque eu cheguei perto de ver coisas absurdas, mas não fui dominado não, porque eu me mantinha intacto nos meus pensamentos e na minha grandeza. E eu imaginava como a força do bem jamais faria algo de mal para ninguém. E sempre estava na minha mente. Eu não sabia como, mas até cheguei no relacionamento cristão, aí completei o ciclo do estudo. Vim do espiritismo, naturalmente, desenvolvi a mediunidade no próprio espiritismo. Então, quando eu falo das coisas, é porque eu passei por isso, não é porque eu li em livro, não. Li muita coisa em livro, tá? Li muita coisa, eu vou continuar lendo. Eu não penso que eu estou parado, não. Eu ainda vejo alguma coisa interessante, daí eu vou dar uma analisada para ver, para ir enriquecendo a minha parte mental e para adquirir mais conhecimentos. Se você não tem conhecimento, como é que você, em determinados momentos, você vai dialogar em alguma coisa? Vamos dizer que amanhã eu tenho que ir para a televisão, que seja convidado em alguma coisa, eu tenho que divulgar. Só que eu vou falar do jeito que eu costumo falar aqui, não tem conversa, não. Eu não vou lá para debater com ninguém, porque eu não estou afim de ficar discutindo com ninguém. Eu quero divulgar o espiritualismo como ele é. Eu quero divulgar esta ciência benéfica que ajuda a humanidade. Não tenho nenhuma vaidade comigo, mas se eu não abro mão daquilo que eu sei que funciona e como funciona. Eu não dou volta, não. Eu não abro mão por dinheiro nenhum deste mundo, por bens materiais nenhum. Não quer dizer que a instituição, para divulgar esses princípios, não venha a precisar, ou está já precisando. Poderia ter um estudo maior, poderia ter mas isso eu vou fazer dentro do que está no meu alcance. Quantos amigos vierem se associarem à ideia do espiritualismo, então vocês formam uma cooperativa, nós trocamos ideia de que maneira pode ser feita a divulgação, que tipo de folheto que pode ser distribuído nas cidades, quem são as pessoas que vão treinar e vão começar a fazer esse programa da maneira que eu estou fazendo, não precisa dizer do jeito que eu falo, porque eu tenho minha maneira de falar, e outros vão ter a maneira de falar, só que os princípios são os mesmos, não vai mudar nada, não vai mudar a vírgula nenhuma, vai colocar negócio de Deus para cá, Deus para lá, essa coisa, isso aí pode esquecer. Esse negócio, vai com Deus, Deus te abençoe, tá, tudo isso aí não tem pé na cabeça, tá?
Mas são frases que a pessoa está acostumada a dizer, então deixa para lá. Eu uso a palavra Deus apenas para me identificar, porque na realidade é astral superior. Eu uso espírito de luz. Astral superior é o conhecimento máximo do universo. Os espíritos de luz são seus executores. Só que mesmo dentro dos espíritos de luz existem hierarquias. Não é hierarquia criada pela inteligência cósmica, é criada pelas próprias organizações dentro do campo evolutivo. Então, dentro do campo evolutivo existem hierarquias superiores, inferiores, etc. Começa em determinado grau e vai subindo até o máximo. É para lá que nós vamos caminhando. Mas quanto tempo leva para isso? Sei lá de tempo, não existe tempo no espaço. Nós somos eternos, nós viemos do infinito e marchamos para o eterno. E aí, como é que fica? Viemos do infinito, não dá para saber como é que é o infinito. Marchamos para o eterno, para o conhecimento total. Na hora que chegamos ao conhecimento total, nós nos confundimos com uma luz única. Aí a pessoa fala, mas aí vai ficar, não é mais individual? É individual. É uma luz bem diferente. Eu não sei, como é que eu vou explicar o que vai ser? Eu não cheguei lá. Eu só posso explicar até onde eu imagino que possa ser. Agora eu não dá, nem me atrevo. O astral superior não me permite em determinado lugar, ele bloqueia, fala daqui a sua evolução não permite chegar mais adiante. Daqui você para. Então eu entendo muito bem que o mecanismo é esse, então eu paro lá e continuo até eu passar um pouquinho mais adiante. Muito bem, meus amigos. Então, eu não estou apoiando nem desapoiando essa parte da homofobia, essa parte de terceiro sexo, quarto, quinto, sexto, sábado, domingo e feriado. Isso eu não estou apoiando. Eu sou psicanalista, sou espiritualista. Eu sei que tudo que acontece no mundo de negativo tem que ser consertado, tem que ir para o positivo. Nesta vida a pessoa pode estar numa situação lastimável, tudo bem. Na próxima tem a oportunidade de consertar isso. Agora, com os mecanismos que eu estou dando, esses conhecimentos que eu estou dando, através do espiritualismo autêntico, dá para mudar isso agora. Já pensou você que está numa situação que você acha que está feliz, não está? Eu sei que você não está. Não adianta, você pode enganar os outros, mas eu sou psicanalista, eu sei que você não está feliz nessa vida. Você está porque foi empurrado pela sociedade hipócrita e falsa. Então você se ligou nessa, você deixou de cumprir a sua parte como homem ou como mulher. Agora, da maneira que está sendo feito, você querendo impor aos outros, que os outros têm que gostar da maneira que você está procedendo, isso é um problema seu. Agora, particularmente, você e meu irmão é essência, não tem conversa, isso não tem como mudar. Agora, que você não está feliz nessa situação, não está. Então, eu entendo que os templos que são criados, tanto pela Igreja Católica ou outras instituições religiosas, um dia vão ser escolas para ensinar a humanidade, porque como eles estão sendo usados agora para escravizar a humanidade, passando mentira, esses mesmos templos futuramente vão ser usados para escola, para essas mesmas pessoas, para reeducá-las. Quanto tempo leva? Não sei. Por que pressa? Por que tanta pressa? Pressa para quê? Você não nasce, não sabe que depois de uns 100 anos tem que ir embora, 80 ou 70. Tem outros que não têm o privilégio de passar dos 60. Poucas pessoas têm o privilégio de passar dos 60 anos. Especialmente chegar na minha idade de 73, com esse vigor todo. São poucos. É um privilégio isso. Se o astral superior, sei lá, eu ficar mais uns 20 anos, você já imaginou a encrenca que eu vou arrumar para esse mundo positiva? Não é encrenca negativa, positiva. Que eu sempre coloquei na minha cabeça que tem que botar fogo no mundo. Mas não sabia como. Não é botar fogo no mundo com fósforo, jogar bomba, essa coisa toda. Divulgar a espiritualidade. Tudo aquilo que eu aprendi, divulgar. Passar para frente. Mostrar que na prática funciona. Não é só na palavra. Na prática, ele funciona. Neste momento que eu estou falando, tem gente que está se beneficiando em todos os lugares, nos lares espirituais estão sendo arrancados e a pessoa está tendo uma paz inimaginável. Muito bem, meus amigos. Hoje quase não sei o programa, porque deu um problema na internet, mas na última hora minha filha deu um jeito aqui, conseguiu ligar um outro negócio, então o negócio está funcionando. Então vamos fazer as irradiações. Eu aconselho sempre as pessoas. Tem pessoas que quando chega no final, ele sai fora, desliga porque vai ser irradiado, porque ele já assistiu. Não interessa que você já assistiu. Cada vez que você vai participar disso, você vai receber mais benefício. Você não levanta todo dia no escova o dente? Não toma café? Não almoça? Por que você não pode se conectar todos os dias com a inteligência cósmica? Não, porque tem que correr outros interesses, vai assistir novela,
vai fofocar no telefone para falar com não sei o quê, vai contar a vida. Faz o que quiser, tá? Eu estou dizendo claramente o que deve ser feito para permanecer na espiritualidade. Vocês estão brincando com coisa, fica brincando. Eu não brinco com coisa séria, tá? Eu não brinco com coisa séria, coisa da espiritualidade. Enquanto você não atingir esse patamar e ter prazer com a parte espiritual, você está ligado à corrente nefasta dos espíritos do astral inferior, você está ligado à magia negra. A magia negra não brinca, não. Mais dia, menos dia, vai te levar num acidente, num desastre, vai acontecer alguma desgraça na sua família, aí depois você recorda, feito idiota. Ah, você sabia, eu estou te avisando. Não estou? Estou pronto. Então você tem que participar todos os dias, fazer essa relação de manhã e de noite. Você faz tanta coisa durante o dia, por que não pode fazer essa relação de manhã e de noite para você se conectar com os mundos de onde você veio? Ou você pensa que está aqui perdido nesse planeta, está aqui à toa? Que a sua vida foi criada na hora da fecundação? Foi nada, rapaz, isso é antes. A fecundação está te dando a chance de você ter um corpo físico para usá-lo para evoluir espiritualmente. Então, não brinque com coisa séria, tá? Quer seguir o caminho da espiritualidade, siga. Se não quiser, fica na sua. Eu vou continuar seguindo. Um dia a gente se encontra lá em cima. Não sei quanto tempo, se você vai depois ou antes, sei lá eu. A gente se encontra. E tem dia que talvez você não vai se encontrar, porque se eu voltar no outro patamar que você pode estar junto, não vai estar. Que você, meu amigo, estava junto, mas você ficou para trás. Porque não está levando a sério o que está sendo divulgado. Então, portanto, meus amigos, vocês já estão começando a entrar, já faz um mês e meio que nós estamos rolando. Eu já vi na internet que nós já temos pessoas que assistiram meus vídeos, são 6.000 horas. Na Europa tem 700 horas que foram assistidos os vídeos. Então veja que é pequenininho, isso não representa nada, tá? É uma gota d'água no oceano, mas começou. Então, quando se começa, a coisa vai se ampliando o leque, tá bom? Então vamos fazer as radiações, e vamos descansar, cada um cuida dos seus filhos, cuida dos seus afazeres, mas vamos limpar o ambiente com tranquilidade, paz e harmonia para todos. Então vamos fazer as radiações. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos,
fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.